Nessa noite, nós seremos ministrados por um pastor aqui da casa, um homem profundo na palavra de Deus, e eu gostaria que você recebesse ele com muito carinho, com aplausos. Receba com carinho o pastor Alfredo Campos. A paz de Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Rafael, pela confiança. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Como dizem os eruditos, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus. Capítulo 26. A partir do verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Até aqui. Irmãos, qual o contexto aqui do capítulo 26? O que estava acontecendo aqui na Judéia, para que você fique contextualizado no tempo e no espaço? Era a Páscoa dos judeus. Jerusalém fervilhava de gente vinda de todas as partes do Império Romano. Como assim, pastor? O mundo era um mundo romano. 1/4 da população mundial nascia, vivia e morria debaixo das leis dos Césares. Então, a Judéia aqui era uma província de Roma. E o que eu acho interessante é que em festas como a da Páscoa, a cidade chegava a quintuplicar. E, a despeito de que muitos pensam, acreditam, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima. Mas em festas como essa aqui, o procurador romano saía de Cesareia Marítima com um destacamento de soldados e ia para a Fortaleza Antônia, que ficava praticamente anexa ao templo. E se houvesse qualquer rebelião, revolta, insurreição, seria esmagada pelas legiões romanas. E no Sinédrio, o que estava acontecendo? Caifás e os fariseus estavam conspirando contra a vida de Jesus. É o cenário dessa noite aqui. E onde estava Jesus, pastor? Jesus estava com os seus discípulos no cenáculo. Eles estavam participando da festa da Páscoa, que seria a última. E nesta festa, Jesus introduziria a Santa Ceia. E Jesus aproveita esse momento também
discípulos as últimas instruções. Eu disse para você que nesse momento Jesus ele institui a ceia. Então naquela mesa havia o cordeiro assado, os pães asmos. Ali também havia ervas amargas, o carocepe, que era uma espécie de pasta de frutas misturada com vinho e nozes. Jesus ele pinça, ele tira dois elementos, o pão e o vinho, e estabelece a ceia do Senhor. A ceia nos lembra pelo menos três coisas. Jesus disse aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Então, esse ato aqui, a ceia, é um memorial, porque você traz à memória o que Cristo fez por você na cruz. A Santa Ceia nos fala de comunhão uns para com os outros. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele trata dessa doutrina, ele diz: todas as vezes que vos reunirdes, comunhão. E a Santa Ceia aponta para a vinda de Cristo. Porque ainda em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que nós precisamos fazer esse ato até que ele venha. E agora, depois que eles participam da Páscoa, celebram a ceia, Jesus passa aos discípulos as suas últimas instruções. Eles saem do cenáculo, eles atravessam o ribeiro de Cedron, o vale do Cedron, e chegam ao sopé do Monte das Oliveiras, aonde havia um jardim, por nome de Getsemane, no aramaico Getsemane, que significa literalmente prensa de azeite. Porque eu já tive o privilégio de ir lá, creio que o pastor Rafael também já esteve no Getsemane. Ali era comum as azeitonas, né? As olivas serem esmagadas. Havia uma pedra sobreposta a outra, e aquelas azeitonas eram colocadas em sacos, e ali elas eram esmagadas e liberavam o que elas tinham de melhor, o azeite mais puro. Por isso o nome Getsemane, prensa de azeite. Lugar de pressão, lugar de esmagamento. E ali no Getsemane, Jesus foi esmagado. Ali no Getsemane, ele foi prensado. Ali no Getsemane, Jesus teve aquilo que a medicina chama de hematidrose. É quando pequenos vasos capilares se rompem debaixo das glândulas sudoríparas e a pessoa começa a suar sangue, gotas de sangue. E isso é possível acontecer debaixo de uma pressão muito grande, um pavor muito intenso, uma angústia profunda. Na cruz, Cristo triunfou, ele venceu, mas o Getsemane foi a submissão completa. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, que eu gostaria de compartilhar contigo, é que Jesus naquela Páscoa, instituindo a ceia, passando as últimas instruções para os discípulos, ele sabia tudo o que aconteceria. O Getsemane, a cruz,
a coroa de espinho, os flagelos. Mas mesmo assim, o versículo 30 diz que ele cantou um hino e partiu para o Getsemane. Mais uma vez, sabendo de tudo que aconteceria, tudo aquilo que lhe esperava, ele cantou um hino. Quando eu li isso, que o Espírito Santo falou no meu coração: Alfredo, eu te convido, em meio às pressões da vida, em meio às adversidades da vida, quando você estiver sendo prensado, esmagado pelas circunstâncias, eu te convido a cantar um hino de louvor ao meu nome. Deus te trouxe hoje aqui para que você entenda isso. O diabo quer que você murmure. Murmuração é reclamação descabida contra Deus. Reclamar é dizer que Deus não é suficiente. Em meio às aflições e adversidades, louve ao Senhor, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor. Jesus disse para Pedro em João 13:7, o que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Não é para entender agora, porque nunca foi sobre entender, é sobre confiar no caráter de quem fez a promessa. É sobre isso. Exalte a Deus em meio às lutas, glorifique a Deus em meio às aflições. Sabe, eu estava meditando sobre Davi, e Davi foi um camarada extraordinário, e eu te explico por quê. Todos conhecemos aqui a grandeza de Davi, não vou ficar aqui dando detalhes. Mas Davi não só louvava e adorava quando ele recebia a coroa em sua cabeça. Davi só louvava a Deus, adorava a Deus quando ele vencia os seus inimigos e triunfava? Não. Segundo Samuel, capítulo 12, diz que o filho de Davi estava doente e veio a óbito. E quando Davi recebe a notícia, sabe o que ele fez? Ele entrou na casa de Deus e adorou. Segundo Samuel capítulo 15, quando o próprio filho quer usurpar o seu trono e invade Jerusalém, Davi sai descalço, chorando, e sobe o caminho do Monte das Oliveiras, e lá em cima ele para e adora ao Senhor. Davi adorava a Deus nas perdas. Nós queremos adorar a Deus, fazer culto em ação de graça, quando um filho passa no vestibular em Universidade Federal, né? Quando fechamos um grande contrato, quando o filho nasce, quando recebemos uma notícia maravilhosa. Não. Davi, ele adorava no momento que recebia a bênção, mas ele adorava também no momento das perdas. Nós não estamos hoje aqui para adorar a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós estamos aqui para adorá-lo por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é o meu Salvador, o amado da minha alma, aquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o Jesus de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias. Efésios 2:4 diz que Ele é rico em misericórdia, e Ele está aqui esta noite. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas o Espírito Santo nos convida a cantar, a louvar e a glorificar, porque enquanto você adora, Ele age; enquanto você exalta, Ele trabalha; enquanto você glorifica, Ele traz livramento. Ei, adore a Deus, celebre esse momento aqui, querido. Ei, a cruz está vazia,
Maria, o túmulo está vazio, o ventre de Maria está vazio, mas o trono não, o trono está preenchido, ele vive para todos sempre. Isso que você está vivendo é momentâneo, é passageiro, é transitório. A qualquer momento Jeová libera uma palavra sobre a sua vida e essa nuvem negra vai embora, o cenário muda, mas exalte a Ele e glorifique a Ele, porque Ele é Deus e pagou o preço. Agora eu queria compartilhar contigo algumas lições aqui sobre o Getsemane. A primeira lição que eu aprendo aqui com o Getsemane é que no Getsemane nós não podemos estar sozinhos. O versículo 37 diz que quando ele entra no jardim, ele leva consigo Pedro, João e Tiago, e o restante fica do lado de fora. Olha que coisa extraordinária. Nos momentos de angústia, nos momentos de pressões, de esmagamento, no momento das perdas, da dificuldade, você não pode estar sozinho. E uma coisa interessante aqui, havia multidão que seguia Jesus. Depois você vai ler sobre os 70, depois você vai ver os 12 apóstolos, mas você sempre vai ver os 3 mais chegados com ele nos momentos mais importantes, e dos 3 tinham mais chegado, que era João, que repousava a cabeça no peito do mestre. Você imagina, o camarada ouvia os batimentos do coração de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Se até Jesus teve níveis de relacionamentos, por que é que eu não vou ter? Eu aprendi que amigos não são opcionais, amigos são necessários. Mas nós fazemos amigos em tempo de prosperidade, mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Porque você só tem amigos à medida que você é útil às pessoas. As pessoas não amam você, elas amam aquilo que você faz. No dia mau, no dia da adversidade, quem vai estar com você são os verdadeiros amigos. Não se isole. Eu aprendi com essa vida que quem se isola por alguns motivos. Ou está querendo esconder alguma coisa, ou busca o seu próprio interesse. Você acha o dono da cocada preta, ele é bom, ele é muito bom, ele não precisa de ninguém, não é isso? Ou ele está em uma rota de colisão consigo mesmo, quem sabe uma angústia, uma depressão, ele está se isolando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu o History Channel? Você já viu? Eu gosto daqueles documentários na savana americana, quando zebras e gnus, andando em bando pela savana, de repente vêm os predadores, leão, o leopardo. Você sabia que eles nunca vão atacar o bando? Não, pastor, não. Eles vão esperar um se isolar. E geralmente aquele que vai se isolar é o mais fraco. Geralmente aquele que vai se isolar é o doente. E é nesse momento que ele vem e ataca. Está fraco? Está ferido? O Espírito Santo está falando contigo hoje aqui. Vamos estar junto. Nós somos uma família aqui na Devec Bar. Tua luta é a minha luta, o teu problema é o meu problema. Agora a minha vitória tem que ser a tua vitória. E a gente vai chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não se isole, porque é isso que o inimigo quer. Se você se isolar, você vai se tornar uma presa fácil. Você sabia que a solidão é amiga da angústia? É por isso que o Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Eu gosto do texto em hebraico que diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem juntos. Porque para o judeu, literalmente, comunhão é estar coxa com coxa, é sentar junto. É por isso que por diversas vezes você sempre vai ver Jesus sendo retratado à mesa com os discípulos, junto
com os discípulos. Primeira lição: nunca se isole. Segunda lição: Jesus queria no momento ruim estar com seus amigos. E qual é a segunda lição, pastor? Jesus verbalizou seus sentimentos. Ah, você é forte demais, né? Não, você não chora. Não, ninguém pode saber que você tem problema. Não, ninguém pode saber. Então você vai aprender com Jesus. Sabe o que Jesus faz no Getsemane com os discípulos? Sabe o que eu trouxe vocês aqui? Porque a minha alma está angustiada até a morte. Irmãos, a gente está falando do próprio Deus encarnado. Ele poderia falar o quê? Meu amigo Bori, não, eu vim aqui orar com vocês. Vamos orar um pouquinho, porque a gente precisa orar. Jesus verbalizou o sentimento. Ele disse: olha, eu preciso orar. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu estou angustiado. Você precisa colocar isso para fora. Você quer ter o que? Um infarto? Você quer ter um treco? Você precisa estar junto com irmãos. E você precisa verbalizar esses sentimentos. Por quê? Porque a cura vem pelo falar. Tem pastores aqui, seu melhor amigo, cônjuge, seja quem for. Mas você precisa verbalizar o que você está sentindo. Você precisa colocar isso para fora antes que seja tarde demais. Verbalize isso. Sabe o que eu aprendo com Getsemane? Getsemane é o lugar onde a nossa carne quer ter o controle da situação. Você vai entender. Getsemane é o lugar que a nossa carne quer ter o controle da situação, quer ter o controle das circunstâncias. No versículo 51, quando Judas traz os soldados do templo para prender Jesus, ele disse: olha, aquele que eu beijar ali, é esse que vocês têm que prender. A Bíblia diz que Pedro pega a espada, ele tira da bainha e ele corta a orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote. Mas no Getsemane, ninguém vence com espada. Você reparou no texto que por 3 vezes Jesus orou? Mas todas as vezes que ele foi até os discípulos, eles estavam orando, estavam dormindo. Por 3 vezes você vê Jesus orando. Mas quando ele vai até os discípulos, os mesmos estão dormindo. Getsemane é o lugar onde a nossa carne quer tomar o controle. E a gente quer partir para a briga. A gente quer discutir. Vai acabar perdendo a razão. Vai acabar perdendo o eguicrateia, o domínio próprio. Vai trazer confusão, luta para a sua vida. Porque Getsemane não se vence na guerra. Getsemane se vence na oração. Getsemane se vence no joelho. Aprenda, olha para cá. Jesus estava sendo esmagado, sim ou não? Estava sendo ferido, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele pega a orelha, toca na orelha, e a orelha volta para o lugar. Ele estava sendo ferido, mas ele estava me ajude a pregar. Ele estava sendo ferido, mas ele estava Quem ora no Getsemane tem uma reação diferente. Eu não sei se você está ferido, magoado. Eu não sei quais são as suas dores. Mas Deus vai te usar para sarar outros. Quando eu citei aqui, 2 Coríntios 1,3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de todas as misericórdias.
que nos consola em toda a nossa tribulação. Aí Paulo vem dar o sentido, para que também consolemos a outros. Sabe por que essa luta? Sabe por que essa prova? Isso está aprimorando o teu caráter cristão. Deus está te preparando para aquilo que Ele quer te entregar. E depois você vai consolar outros. Tudo isso que você está passando aí vai servir de testemunho e consolo para outros. Quando alguém chegar perto de você, eu estou passando por isso, e chorando, você vai dizer assim: senta aqui, meu filho, do meu lado. Eu tenho uma história para te contar. Jesus fez isso na minha vida. Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus trouxe salvação para minha família. Você vai ser instrumento para curar outros. É isso aí, é sendo ferido, mas sarando, é sendo esmagado, mas curando. Agora escute isso aqui. Quem é que feriu? Quem não estava orando. Porque quem não tem a prática da oração tem a prática de ferir pessoas. Mais uma vez, quem não tem a prática da oração vai ter a prática de ferir pessoas. Mais uma vez, quem não tem a prática de oração vai ferir pessoas. Quem dorme na hora de orar vai ferir na hora que tem que perdoar. É isso aí. Sabe o que mais eu aprendo com Getsemane? Getsemane é o lugar em que sempre a vontade do Pai vai prevalecer. Versículo 42. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Getsemane é o lugar em que a vontade de Deus vai se cumprir. Pastor, mas e a minha vontade? A tua vontade pode ser boa, a tua vontade pode ser agradável, mas perfeita só é a vontade de Deus. Jesus orou: se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Por muitas vezes no Getsemane você vai orar, mas o que vai se cumprir na tua vida é a vontade absoluta de Deus. Tem a vontade de Deus permissiva, mas tem a vontade de Deus absoluta. Aquilo que Ele decidiu. Nem que Ele te pegue pelos cabelos, te traga e diga assim: é aqui que eu te quero. Mas vai se cumprir a vontade dEle. Eu posso ouvir um amém? Eu quero encerrar essa mensagem aqui, porque enquanto eu estava sentado ali, eu me lembrei. Eu preguei isso lá em Portugal. Em 1755, teve o maior terremoto da história de Portugal. Milhares de mortos. E esse terremoto foi seguido por um tsunami. Lisboa foi completamente destruída. E o rei Dom José precisava tomar medidas imediatas, decisões imediatas. E ele reúne o seu conselho. E reza a lenda que Marquês de Pombal diz o seguinte: Rei, nós precisamos imediatamente sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Porque em uma Europa pós-medieval, você não tinha necrotério, tinha frigorífico. Corpos em estado de putrefação trariam mais doenças. Então, primeira medida, sepultar os mortos. E quando eu li isso, eu entendi que sepultar os mortos é aceitar o fato e a realidade de que por mais que você queira, tem coisas que não vão voltar mais.
Eu me lembro, irmãos, que parecia uma cena de terror. Há muitos anos atrás. Eu nem pastor era, acho que eu era diácono. E me chamaram para ir na casa de uma senhora para orar. Quase meia-noite. Foi eu e um obreiro. Porque essas coisas só acontecem pastor à noite, né? Os sanhaços. E eu fui. E no meio do caminho a menina falou para mim assim: pastor, o problema é o seguinte: a minha mãe, ela prepara a comida do meu pai, é o melhor prato que meu pai gosta. Passa a calça dele, as blusas, no vinco, coloca o prato na mesa e liga a televisão no canal preferido dele. Eu falei, mas tua mãe é maravilhosa, né? Ela disse assim: só tem um probleminha, pastor. Eu falei, qual? O meu pai já morreu há muito tempo. Ela insistia em viver em um passado que não poderia voltar mais. Ah, mas eu trabalhei na multinacional, mas não trabalha mais. Ah, mas eu morava numa cobertura de frente para o mar, 5 quartos, mas não mora mais. Ah, mas eu tinha vários empreendimentos, mas não tem mais. Você precisa entender isso. E aceitar o fato, a realidade da vida, que tem coisas que se forem não vão voltar mais, meu irmão. O camarada saiu de casa 20 anos atrás, está no 25º casamento, 59º filho. Você está esperando o quê? Ele voltar? Precisa sepultar. E o segundo conselho foi cuidar dos vivos. O que é cuidar dos vivos? Depois de um terremoto, irmão, você olha em volta e vê o que sobrou. E agora, pastor? Ajunta os cacos e vai viver do que sobrou. Como dizia o filósofo Aristóteles: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não importa o que ficou para trás. O que importa é o que Deus vai fazer a partir disso tudo. Vem um tempo extraordinário, um tempo novo, um tempo de novidades. E não sei quais foram as suas perdas, mas com a bênção de Deus, trabalho, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que ficou para trás não vai se comparar ao que vem aí pela frente. O ontem não vai determinar o amanhã. O passado não vai determinar o teu futuro. Glória a Deus. E o último conselho: fechar os portos. Porque depois de terremotos como esse, o que aconteceu aqui? Se não fechassem os portos, piratas e corsários ancorariam as suas embarcações nos portos para saquear a cidade. Porque tem gente que adora se aproveitar da desgraça dos outros, não é isso? Então fechar os portos significa, depois das tribulações da vida, depois dos problemas, depois das perdas, fecha os portos aqui, ó. Não permite que sentimentos como ódio, rancor, angústia ancore essas embarcações aqui no teu coração. Diga: não importa o que eu passei, Satanás, aqui tu não vai ancorar. Eu repreendo todo espírito de amargura. Eu repreendo tudo aquilo que quer trazer dor, inveja, vingança. Há poder no nome de Jesus. Como é que o Senhor está falando isso? Por que o Senhor está falando isso, pastor? Eu vou te dizer por quê. Porque o Getsemane foi um divisor de águas no ministério de Jesus. Ele entra no Getsemane como cordeiro, mas sai de lá como leão. Mais uma vez, ele entra, ele entra no Getsemane como um cordeiro e sai de lá como um leão. Eu não sei se você está suando sangue, eu não sei se você está vivendo um tempo de angústia, mas vem um tempo de trono, vem um tempo de glória, vem um tempo de restauração. A tua história não vai terminar assim. Jesus é especialista em finais felizes. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ei, o Getsemane não é o fim. Não, pastor,
não é o fim, não acaba aí, pastor, não acaba na cruz, não. Onde acaba, pastor? Lá no Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos e ouve uma voz como o som de muitas águas, ele se vira para ver quem falava com ele, e quando eu olhei, diz ele, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, o seu rosto era como o sol quando na força resplandece, o seu cabelo era como a lã branca, ele estava cingido com um cinto de ouro puro, da sua boca saía uma aguda espada, os seus pés era como latão reluzente, e ele colocou sobre mim a sua destra e me disse: João, não temas, eu que fui morto, mas vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Em uma outra visão, João o viu assentado em um cavalo branco, e sobre a sua cabeça muitas coroas, e a sua veste salpicada de sangue, e na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Getsemane vai passar, e vem um tempo de glória e de restituição. Graças pelo Getsemane que hoje estamos aqui. O preço foi pago, o preço foi pago, até que ele venha. Glória a Deus, assim seja, em nome de Jesus, amém.